Shalom Uvrachá. Nossa parashá nos conta que Yaakov mandou um recado para o Esav, disse para ele: Im Lavan Garte, com o Lavan eu morei. E a pergunta é, para que ele precisava falar isso? O mundo inteiro sabia que Yaakov morava com Lavan, o mundo inteiro sabia que Yaakov se casou com as filhas do Lavan, o mundo inteiro sabia disso. Qual era a necessidade de ele repassar essa mensagem para o Esav? O Esav era uma pessoa que ele falou explicitamente: o meu irmão, chamaram ele de Yaakov, é uma linguagem de calcanhar, Yud Ekev. Ekev em hebraico quer dizer calcanhar. Meu irmão, chamaram ele de Yaakov, e ele já me passou a perna 2 vezes. Quer dizer, o Esav, ele entendia, de acordo com as palavras, ele conseguia entender que o que estava ligado àquela palavra, ao nome do Yaakov. Então ele decifrou que Yaakov nasceu para passar a perna nele, vamos dizer assim. Ele decifrou isso, que realmente, de acordo com a Kabbalah, Yaakov ele era o nível Neshama do Adam Arishon, e o nível Neshama do primeiro homem, e o Esav, ele era vinculado à cobra no paraíso. Então a cobra tirou as bênçãos do homem por meio de trapaça, e agora o Adão ele volta para pegar as bênçãos dele de volta, e o único jeito de pegar isso de volta é por meio de trapaça também. Então o Esav ele decifrou, ele falou: olha, meu irmão, chamaram ele de Yaakov, ele me passou a perna 2 vezes, quer dizer, ele já nasceu para isso. Então, sendo que ele entende esses remazém, o Yaakov ele já falou para ele: agora eu vou te falar uma. Im Lavan Garte. O que você entende disso? Ele entende que essa palavra Garte quer dizer 613. Então ele entende que a bênção que o Yaakov está cutucando ele, o Esav, falando para o Esav: olha, você viu a bênção que você recebeu do nosso pai, do Yitzhak, que essas bênçãos na verdade determinaram o futuro do nosso povo e o futuro do Esav, que era o patriarca dos povos da Europa. E como diz o Dono Yitzhak Abarbanel, e outros tzadikim que eles falaram isso, que já tem uma maçora desde a época da Mishnah, que os europeus eles são os Bnei Esav, os romanos 100%, e o Dono Yitzhak Abarbanel ele acrescenta que todos os europeus, os portugueses, os espanhóis e todos os europeus, eles são os Bnei Esav. E a bênção que o Esav recebeu do pai dele, que essa bênção determinou o futuro desses povos, é que Becharbecha Techie, você vai viver por meio da espada. E isso que a gente vê, Estados Unidos e Irã, isso que a gente viu durante 2000 anos de história, que os europeus eles fizeram a maior parte das guerras que tiveram no mundo. Eles conquistaram o mundo inteiro. Você vê que a língua portuguesa, mesmo que só tem descendentes de portugueses mesmo, só tem no Brasil, mas a língua portuguesa é falada em Moçambique, em Angola, no Timor-Leste, na Indonésia, ou Macau, na China. Até português, que o português chegou até o fim do mundo, quanto mais aqueles ingleses antigos, que eram uma potência maior, chegaram, tinham a Índia, e então nós vimos que até um país pequeno como Portugal era uma superpotência antigamente, por serem Bnei Esav, por terem essa bênção do Esav. E essa bênção é que quando nós tirarmos de sobre nós a responsabilidade pelo cumprimento das mitzvot, quer dizer, quando nós não cumprirmos mais mitzvot, aí ele consegue dominar a gente também. Quer dizer, o fato deles dominarem países africanos, ou dominarem a Índia, ou Portugal ter colônia na Indonésia e na China, isso
é uma coisa normal, isso é a bênção que Yitzhak deu para ele, que Bechar Becha Tichê, você vai viver pela espada. Então essa bênção aconteceu. Só que para nós dominar, nós como judeus, que nós temos a bênção principal, aí o Yitzhak ele falou para Esav, quando nós abrirmos mão da responsabilidade que nós temos em relação ao estudo da Torá e o cumprimento das mitzvot, aí o Esav domina a gente também. E aqui se faz um Kal Vachomer por Ismael. O Ismael recebeu uma brachá, a bênção divina por Ismael, que ele vai ser um grande povo, vão sair dele reis, e o Ismael ele recebeu a bênção divina de ser um grande império. O Ismael se misturou com os persas são o Irã. Então o Irã tem uma bênção divina de ser um grande império. E eles, a tendência deles, o instinto natural deles é que eles querem dominar o Oriente Médio por terem isso na natureza deles. Eles têm lá de cima essa bênção que eles vão ser um grande império, então eles estão agora ameaçando o Oriente Médio inteiro e ameaçando a nós também. E qual a diferença entre eles conquistarem a Arábia Saudita e os Emirados Árabes e o Kuwait e o Iraque, que já está na mão deles faz tempo, e a Síria, que já está na mão deles faz tempo, e o Líbano, que já está na mão deles faz tempo, e o Iêmen, que já está na mão deles faz tempo? E qual vai ser em relação a nós? Se eles conquistarem o Oriente Médio inteiro fora Israel, para nós vai ser uma coisa normal. O Ismael recebeu a bênção de ser um grande império, eles vão se transformar. Não, vão voltar a ser aquele império persa que eles eram no passado. Mas em relação a nós, que eles querem conquistar Israel também, aí entra esse detalhe. Se até o Esav, que é o Esav, que ele recebeu uma benção direta que ele vai viver pela espada, e eles conquistaram o mundo, os cristãos antigos, não tem um país que você não vê vestígio deles. E nos Estados Unidos se fala inglês, no Brasil se fala português. Quer dizer, aqui não se fala Tupi-Guarani, na América não se fala Apache. E com tudo isso, eles só conseguem dominar a gente se a gente não tiver responsabilidade pelo cumprimento de Torah e Mitzvot. Então, quanto mais o Ismael. Aqui se faz um Kal Vachomer. Um dos jeitos de decifrar a Torá é chamado de Kal Vachomer. Se até roubar 10 centavos é proibido, quanto mais roubar 1.000 centavos. Tipo, isso é um Kal Vachomer. Quer dizer, se até no caso leve a lei é assim, quanto mais no caso pesado. Kal é leve e Homer é grave. Então, se até no caso leve proibido roubar 10 centavos, que é uma coisa pequena, uma coisa leve, quanto mais roubar 1 milhão, que é uma coisa mais grave. Então esse Kal Vachomer é feito aqui também. Se até o Esav, que é o Esav, ele só consegue dominar a gente se a gente não tiver responsabilidade no cumprimento da Torá e das mitzvot, quanto mais o Ismael. Então, que o Ismael, que não tem toda essa bênção que o Esav tem para Bechar Becha Tichê, quanto mais que eles só conseguem dominar a gente se a gente não cumprir Torah e Mitzvot. E essa semana o Ayatollah do Irã, o supremo líder, ele falou que vai jogar mísseis em Haifa e em Tel Aviv. São 2 lugares que realmente despertam a nossa curiosidade em relação ao país de Israel. Um país que de população tem metade da cidade de São Paulo, de área também não tem uma área grande, mas um país que aparece o tempo todo no noticiário. Ou seja, o mundo inteiro dá uma importância para Israel. É cobrado de nós como judeus, da gente ser judeu de verdade. Ou seja, assim, imagina que uma pessoa faz um turismo, ele fala que ele quer ir para o Vale do Xingu, ele quer ver as tribos de índios. E ele vai lá para o Vale do Xingu e levam ele para uma cidade que todos os índios estão lá de terno e gravata, eles moram em arranha-céus,
mora em prédios grandes, tem lá um shopping com essas lojas de grife, e a pessoa vai falar, pô, eu joguei meu dinheiro fora, eu queria ver, eu viajei para o Vale do Xingu para ver os índios, e agora já me mostraram os índios assimilados, eles já pegaram uma cultura que não é deles, eu quero ver os índios na cultura deles. Então, se eles estão na cultura deles, eles são índios. Se eles não estão na cultura deles, você vai chamar uma pessoa aqui em São Paulo, você vê um empresário de terno e gravata, eu tenho certeza que os pais dos dois lados, os pais, os avós, os bisavós, os tataravós do lado materno, do lado paterno, não tem ninguém que não era índio. Mas ele está de terno e gravata, não vou chamar ele de índio. Agora, se pega uma pessoa, um japonês, que está vestido de arco e flecha e cocar de penas, eu vou chamar ele de índio. Então, o que acontece é que nós somos judeus, e na hora que a gente se assimila, a gente, mesmo que a gente continua sendo judeus, mas como dá para chamar a gente de judeus? Então, na hora que a gente está vivendo como judeus, aí realmente esse nome judeu não é um apelido. Então aqui, esse detalhe que o Yitzhak falou para o Esav. Ele falou, olha, na hora que o Yaakov, ele tirar de sobre si a responsabilidade de estudar a Torá, de cumprir as mitzvot, quer dizer que na hora que você vê um judeu, você não vai poder chamar ele de judeu porque ele não tem nenhuma característica judaica, aí nessa hora você consegue dominar ele. Então, se até o Esav, que ele é o cúmulo, que ele é a maior força, ele só consegue dominar a gente dessa maneira, quanto mais o Ismael, que não tem toda a força que o Esav tem, que não recebeu essa bênção que o Esav recebeu, de dominar o mundo pela espada, de viver pela espada. Então, em outras palavras, na hora que o Ayatollah do Irã, ele ameaçou que ele vai jogar mísseis em Haifa e em Tel Aviv. E a gente entra na demografia dessas duas cidades. Nós vemos que o que elas têm em comum, diferentes de cidades que tem muitos judeus religiosos, a cidade de Tel Aviv, ela não tem judeus religiosos. A prefeitura fez uma lei que o ônibus tem que funcionar no Shabat, e tem lei que a sinagoga não pode anunciar que horas é Shabat, e não pode colocar tefilim nas pessoas na rua. A prefeitura fez leis que não tem em nenhum país normal. Não tem, que se tivesse feito uma lei aqui no Brasil, uma lei desse tipo que a prefeitura de Tel Aviv fez, a gente abriria um inquérito de antissemitismo, tipo, faria um processo de antissemitismo e de liberdade, tem a lei da liberdade religiosa. Em outras palavras, a prefeitura de Tel Aviv, ela não quer que a cidade tenha nenhuma característica judaica. E eu morei em Israel 23 anos, isso não é uma coisa nova. Tipo, nos últimos tempos isso pegou mais ênfase, mas infelizmente não é uma coisa nova. A prefeitura de Tel Aviv já faz tempo que eles querem que a aparência da cidade seja uma aparência como qualquer capital europeia, e não tem nenhuma característica de um povo específico. No caso, sendo que é um Estado judeu, no caso o povo judeu. O que esse problema desperta aqui é exatamente isso. Que na hora que o Yitzhak falou para o Yaakov, falou para o Esav, que quando o Yaakov ele tirar de sobre si a responsabilidade do cumprimento da Torá Mitzvot, o Esav vai ter poder, vai dominar o Yaakov. E a gente faz o Kal Vachomer, quanto mais, se até o Esav, que é aquele que recebeu a brachá de viver pela espada, se até o Esav, ele só consegue dominar a gente quando a gente não cumpre mais Torá Mitzvot, não estuda mais Torá e não cumpre mais Mitzvot, então quanto mais o Ismael, que é o Irã. Então por isso não adianta agora a gente falar assim, o que a gente vai fazer? Vamos confiar no Trump,
que ele ainda não terminou a cadência dele. Vamos confiar não sei, no Biden, que talvez ele mude de ideia em relação ao Irã. Vamos confiar na Arábia Saudita, que talvez eles segurem o Irã. Não adianta confiar em nada, a única coisa que dá para confiar, a gente já sabe, no DNA do mundo. No DNA do mundo a gente já sabe. O Esav recebeu essa bênção, quanto mais o Ismael. E nós recebemos a bênção de estudar a Torá, cumprir as mitzvot. Se a gente faz isso, ninguém consegue dominar o nosso país. Então, o único jeito da gente se livrar dos Estados Unidos do Irã, da expansão, da nova expansão do antigo Império Persa, é esse. É simplesmente a gente estudando a Torá, cumprindo o mitzvot. E isso é interessante, que na ameaça dele, do supremo líder do Irã, ele citou as cidades de Tel Aviv e Haifa. Eu morei em Haifa, e Haifa, uma grande parte da população de Haifa são árabes. E hoje alguém me perguntou, tá bom, os judeus de Tel Aviv têm que estudar a Torá, cumprir mitzvot, o Irã não consegue tacar mísseis em Tel Aviv. Os judeus de Haifa têm que estudar a Torá e cumprir mitzvot, então o Irã não consegue mais tacar mísseis em Haifa. Mas Haifa tem árabes também. O que a gente faz? Contar para vocês uma história. Eu morava em Kiryat Shprintz, aqui em Haifa. Tinha um vizinho, eu achava que era um sefaradi, que o sefaradi é um judeu árabe, e não dá, pela cara não dá para diferenciar muito, porque lá em Israel tem sefaradim de vários países, tem iemenitas e iraquianos, e marroquinos, e tunisianos, e argelianos, e líbios, e tem sefaradim de vários países árabes, cada um tem uma característica dele. E na hora que eles se casam entre si, a criança já nasce com outras características. Quer dizer, dá para ver que é um sefaradi, dá para ver que é um judeu árabe, mas não dá para saber exatamente de que país ele vem. Então tinha um vizinho sefaradi, vamos chamar ele assim de sefaradi, eu achava que era sefaradi. A mulher era uma judia europeia, tinha 2 filhinhas pequenas, e eu achava que ele era um sefaradi. Ele tinha kippah preta, barba. Até que um dia ele bate na porta da minha casa e ele fala, Rabino, eu preciso da sua ajuda. Eu falo, estou disposto a ajudar o que precisar, ainda vizinho, né? Ainda um bom judeu que ele era. Aí ele começa a me contar a história dele. E essa história, agora entramos no túnel e realmente é uma história muito, muito escura. Ele era um árabe que estava vivendo em Israel de maneira ilegal, e o nome dele era Asi. Ele vivia ilegal em Israel, ele trabalhava num restaurante. Tem muitos árabes que fazem isso lá, porque na região árabe não tem empregos, e eles vêm trabalhar em Israel. Então esse árabe chamava Asi, a cidade dele se chamava Tubas, na Cisjordânia. Era uma cidade que, de acordo com o que ele me contou, graças a Deus nunca estive lá, era uma cidade que os árabes lá eram verdadeiros antissemitas. Ele me falou que nesse restaurante onde ele trabalha ilegalmente, também tem outros árabes de Tubas, que é uma cidade assim que é Cisjordânia, mais perto de Haifa, e que já todo mundo lá sabe que ele está querendo se converter ao judaísmo. Por causa disso, se ele chega na cidade dele, ele é assassinado. Então ele falou, preciso da sua ajuda. Eu falei, você quer dormir aqui, dorme aqui, mas o que está acontecendo? Quer dizer, não... quer dizer, você vai ser assassinado se você for para a sua cidade? Você está aqui em Haifa, você não está lá. Ele falou, não. Ele está fazendo conversão ao judaísmo, e ele reza no Rabbi David Abuhatzira em Haifa. Tinha o Rabbi David Abuhatzira de Haifa e o Rabbi David Abuhatzira de Naharia. Esse era o Rabbi David Abuhatzira de Haifa, e ele reza lá, e ele faz parte daquela comunidade, mas para ele fazer a conversão dele, o rabinato vai de acordo com a região, e a região dele é a Cisjordânia.
ele é obrigado a ir num tribunal rabínico na Cisjordânia para fazer a conversão. E ele falou, olha, se ele for sozinho, e se Deus me livre, os soldados pegam ele no caminho, que verificam, ele não tem documentos. Eu falei, eu vou com você, não tem problema, seu problema é esse. Eu vou com você, eu sou testemunha que você tem mulher e filhas e não vão te mandar de volta para a sua cidade. No máximo vão te colocar na cadeia em Israel e até resolver o problema, mas para a sua cidade eles não vão te mandar, isso eu consigo convencer. Eu falei, não, mas se eles me pegam, se me mandam de volta para Tubás, eu sou assassinado. Eu falei, você não vai ser mandado, eu vou com você. Então, fomos lá. De manhã cedinho, não fui trabalhar naquele dia, consegui, assim, de manhã cedinho viajamos. Quando o ônibus entra na Cisjordânia, a gente pegou tipo um van, era uma perua, tipo, lá em Israel tem muito disso, lotação. Essa van de 10 pessoas entra na Cisjordânia, explode um ônibus, o árabe colocou uma bomba no ônibus. E o exército se espalhou por toda aquela região. Cada marção, cada alguns quilômetros, paravam a gente, entravam 2 soldados de 18, 19 anos, assim, com a metralhadora já apontavam para o nariz de cada um para ver se não é ele que explodiu o ônibus e fugiu. E aí, na hora que viam eu do lado dele, aí não chamava atenção, tipo, é um judeu sefaradi do lado de outro, quer dizer, eu coloquei ele do lado da janela, fiquei do lado do corredor, assim, qualquer coisa eu já explicava, mas eles entravam, passavam a metralhadora assim no nariz de cada um, olhavam para todo mundo para ver se não tem uma cara de árabe e, por causa de mim, ele passou despercebido. Até que a gente chega no tribunal, na Cisjordânia, tribunal rabínico, para fazer uma conversão, fazer um casamento é o rabino que faz, mas a conversão e divórcio é um tribunal rabínico. Então chega nesse tribunal, a cidade se chamava Ariel, na Cisjordânia, e lá no tribunal tinha a ordem do dia, estava escrito na entrada, estava escrito lá, divórcio, a primeira hora, divórcio, segunda hora, divórcio, terceira hora, divórcio, quarta hora, divórcio, 1 hora de almoço, depois divórcio, conversão. Deixaram a gente para o fim. Aí eu falei para ele, vamos conhecer a cidade. Ele falou, Deus me livre, se algum soldado pede os meus documentos, e vamos ficar aqui. Ficamos lá. E aí a gente via, entrava lá o casal para se divorciar. Ele com a advogada dele e ela com a advogada dela. E ele gritava e ela gritava, e o advogado gritava, a advogada gritava, e os rabinos gritavam. Saía já o primeiro casal, todo assim, cara inchada de choro, e entrava já o segundo casal, todo mundo com toda aquela energia, cheio de energia para destruir. Aí a gente ouvia que ela gritava, ele gritava, e a advogada dela gritava, a advogada dele gritava, os rabinos gritavam. Saía, o segundo casal saiu assim, cara inchada de tanto chorar. Entra o terceiro casal com toda aquela energia para destruir. E ele gritava, e ela gritava, e o advogado dele gritava, a advogada dela gritava, os rabinos gritavam. Depois de 1 hora já saiu o terceiro casal, assim foi o dia inteiro. Até que chegou a nossa hora de entrar. Eles olham para mim, olham para ele, olham para mim, olham para ele, olham para mim, olham para ele e falam, o que é isso, um casamento gay? 2 homens? Aí eu falei, não, é uma conversão, não é divórcio, não é divórcio, é conversão. Aí eles perguntaram, conversão, de onde que ele é? Eu falei, daqui, de Tubás, né? Assim, o que ele está fazendo nesse base aqui? Se o cara veio da Holanda, veio da Inglaterra, tipo, o que ele veio para cá? Aqui é conversão só de árabes da Cisjordânia. Eu falei, não, ele é daqui da Cisjordânia, ele é um árabe. Aí eles começaram a berrar, eles já estavam assim tão estressados. Eles falaram, vocês explodiram o ônibus hoje, o que você tem a cara de mostrar que você quer se converter ao judaísmo? Ele começou a chorar, ele falou, olha, eu te juro que não fui eu que explodi o ônibus. Eu falei para eles, eu estava com ele, não foi ele que explodiu o ônibus, ele veio se converter. Até explicar que
tomada, como se fala, tem uma expressão aqui em São Paulo que focinho de porco não é tomada, eu não sei como, tem umas expressões, até consegui explicar também, eles se acalmaram. Aí demos entrada ao processo de conversão ao judaísmo. Então ele entrou no processo de conversão, depois de um ano fizeram a conversão dele, ele ficou um bom judeu. Continuamos amigos por mais tempo, até eu mudar para cá, para o Brasil, há 20 anos atrás. E essa história que me lembrou, o Irã agora está ameaçando Haifa. Os judeus de Haifa têm que fazer Shabbat. E os árabes coitados. E esse míssil do Irã se cair, tem um bairro inteiro, chama Air, que é o bairro árabe, tem o Enayam, também bairro árabe. Não faltam bairros árabes lá em Haifa. E se o míssil cair no bairro árabe, então os judeus têm que fazer Shabbat. E os árabes, o que eles vão fazer? Então diz o Rambam que isso que tem cristianismo no mundo, islamismo no mundo, é divina providência. Porque tanto o cristianismo quanto o islamismo, eles contam sobre o povo de Israel, mesmo que eles deturpam 90% dos fatos. Mas a pessoa ouve que tem povo de Israel, teve a entrega da Torá, que Mashiach vai chegar. Então, o Rambam diz que essas religiões, que Deus deixou acontecer isso no mundo, para que as pessoas tivessem uma noção do que é judaísmo, para quando o Mashiach chegar, eles vão saber, agora é de verdade. Então, a gente vê que muitos cristãos, eles se converteram ao judaísmo. Isso é coisa do Brasil, que aqui tem muita mistura. Nunca ouvi falar assim, coreano que se converteu, tipo, brasileiro escreve do Acre, entra no nosso grupo de estudo de Torá do Acre. Um coreano vive 50 anos no Bom Retiro, conviveram com 11 sinagogas, estudaram em escolas judaicas, nunca nenhum coreano se converteu ao judaísmo. Então é coisa de lugares onde tem mistura mesmo, que são descendentes daqueles judeus antigos. E o que acontece na prática é isso, que eu acho que na hora que o Irã está ameaçando Haifa, eles estão dando um remes, eles estão falando, olha, os judeus aí tem que fazer tshuva, tem que voltar para o judaísmo. Agora, e os árabes, será que eles vão fazer como aquele Asse? Aí já a gente não sabe. Então, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Atzlachá, briut, panasá, shefa, vekol tov.